Bom dia, povo de Deus. Ainda está cedo e eu quero compartilhar com vocês a mensagem que o Senhor tem mexido profundamente comigo. Na noite anterior, no culto de quarta-feira, o Senhor usou o presbítero da igreja para trazer uma mensagem, um versículo. Ele veio falar a respeito de Esther e do seu chamado. Ele leu a respeito desse versículo e Deus acabou conduzindo ele para um outro lado, mais para o lado do livramento da mensagem. Mas o que o Senhor mexeu profundamente comigo e me revirou por dentro e me remexeu por dentro foi verdadeiramente o versículo em si. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês, Igreja do Senhor, porque eu não consegui dormir direito, eu revirei a noite inteira, demorei para pegar no sono e o Senhor me revirou de todas as formas por causa dessa mensagem, a respeito dessa mensagem, porque eu tenho passado por um momento profundo de intimidade com o Senhor nos últimos dias e o Senhor tem trago sobre mim revelações a respeito do chamado, a respeito do verdadeiro chamado, do verdadeiro propósito da igreja, do nosso chamado como adorador, do nosso chamado como filho de Deus. E muitas das vezes nós nos perdemos no meio da caminhada, não porque nós desejamos, não porque nós nos corrompemos, mas porque o dia a dia, porque as coisas que vão acontecendo vão nos desviando, né? Da verdadeira visão, do verdadeiro chamado, do nosso verdadeiro propósito, para aquilo que o Senhor realmente nos chamou, para aquilo que o Senhor realmente nos convidou, nos arrancou do mundo, do pecado. Ele nos salvou com um propósito. E nós não podemos fugir desse propósito, nós não podemos perder a nossa visão e o nosso foco desse propósito. Porque se o Senhor nos chama apenas para gravar CD, para vender CD, para cantar uma canção, é muito pouco. Se Ele morreu na cruz para nos dar somente isso, somente a felicidade, a salvação apenas nossa, da nossa casa, as bênçãos desse mundo, é muito pouco. E as mensagens que o Senhor trouxe na palavra dele ontem no culto me chamou muito a atenção. E eu gostaria de compartilhar com você que está aí na minha rede social, com você, igreja, com você, povo de Deus, e trazer aquilo que o Senhor tem remexido comigo, porque eu acredito que Ele vai remexer com você também por dentro. E talvez seja esse o despertar que o Senhor tem para nós, para esse tempo, para o dia de hoje, para o tempo de hoje. No livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 13 e 14, diz assim: Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe se de tal tempo como esse chegaste a esse reino. Mardoqueu está chamando Esther para a responsabilidade, porque ela é judia e ela está na casa do rei. E ele diz para ela: olha, Esther, acorda, a responsabilidade também é sua. O teu povo está perecendo. Você está na casa do rei, mas você ainda continua tendo responsabilidade como serva de Deus, como filha do Altíssimo, como judia. O teu povo está sofrendo, o teu povo está gemendo e você tem responsabilidade também sobre isso. E você, mais do que qualquer outra, precisa se levantar nesse tempo, porque você tem acesso à casa do rei. Você tem acesso à câmara do rei. Você tem intimidade com o rei. Você tem
total responsabilidade de entrar na casa do rei, na câmara secreta do rei e dizer ao rei o que está acontecendo com o seu povo. O seu povo está sofrendo, o seu povo está gemendo e você precisa levar a necessidade do seu povo até o rei. Você não pode fugir da sua responsabilidade. Esther, naquele momento, passou por um momento de conflito interno, porque ela, como judia, sabia das suas aflições e do sofrimento do seu povo. Mas ela, ali, mesmo sabendo da sua intimidade com o rei, que ela teria acesso ao rei, mas esse acesso também não estava livre. Ela não podia entrar a qualquer momento diante do rei, porque se ela entrasse sem ser convidada, ela com certeza poderia ir até para a morte. Mas ela foi chamada ao confronto. Você precisa se posicionar, Esther. Esse é o momento. E se você não se levantar, Deus vai levantar outros para clamar e para trazer o livramento ao seu povo. Esther, nesse momento, é a igreja do Senhor. Somos nós, porque nós estamos diante do rei. Nós temos acesso ao rei. Todas as vezes que nós entramos num culto, nós estamos entrando na câmara do rei. Nós estamos entrando diante do trono do rei. E muitas das vezes nós estamos entrando no momento de intimidade com o rei e estamos deixando a necessidade do nosso povo, a necessidade da igreja do lado de fora. Estamos preocupados com os nossos louvores, preocupados com as nossas vestes, preocupados com as nossas necessidades pessoais. Preocupados com tantas coisas fúteis, com tantas coisas banais, com coisas passageiras. E estamos deixando a necessidade do nosso povo do lado de fora. Quando nós deveríamos trazer tudo isso para a intimidade com o rei. A mensagem de Esther, eu já preguei várias vezes na igreja. O processo de purificação de Esther, de deixar de ser plebeia para se tornar uma princesa, de se tornar uma rainha, é um processo muito lindo, mas para tudo tem um propósito. Deus colocou Esther ali com um propósito. Ela teve todo o processo de purificação para se tornar rainha, para se tornar palpável aos olhos do rei, com um propósito. Ela chamou a atenção do rei e a ponto do que o rei lembrasse do seu nome para ser a escolhida naquele momento com um propósito. E nesse momento, o seu tio chama ela à realidade. Acorda, Esther. Esse é o momento. Foi para isso que você foi colocada diante do rei. Hoje a necessidade é do seu povo. Mas essa necessidade pode se tornar a necessidade desse reinado. E se você não se levantar hoje para clamar, Deus levantará outro, porque é da vontade de Deus trazer livramento para o seu povo. Mas se você não se colocar na posição e clamar, você pagará o preço junto com a sua casa. E o Senhor começou a me revirar por dentro a respeito dessa mensagem. Porque a igreja do Senhor tem sim pagado preço por não se posicionar. Quantas vezes nós ligamos a televisão, nós ligamos as redes sociais, nós sabemos a dor e o sofrimento da nossa igreja, do nosso povo, do corpo de Cristo. Nós sabemos que existe um povo que está gemendo, que está sofrendo por perseguição. Existem crianças que estão sofrendo com a pedofilia. Existem pessoas, mães que estão ainda na nossa nação brasileira, né, em regiões que estão sofrendo com fome de tal maneira que estão vendendo seus filhos, as suas filhas para prostituição, para garantir o prato nas suas mesas. Nós sabemos que existem crianças que estão sofrendo com a prostituição infantil. Sabemos que tem crianças que estão sofrendo,
que estão desaparecendo de dentro dos seus lares por causa do comércio de órgãos, por causa do comércio de prostituição, por causa do comércio infantil, por causa da feitiçaria, por causa da idolatria. Quantas notícias nós ainda vamos ouvir? Será que é necessário a necessidade de bater na nossa porta? Será que é necessário a dor, a maldade, a crueldade do homem chegar na nossa nação? Será que é necessário a lepra bater na nossa porta para que a igreja acorde, para que nós nos levantemos? O Senhor está chamando a nós como igreja para que nós nos despertemos para este tempo, para um tempo de clamor, um tempo que o Senhor nos levantou. Acorda, igreja. Eu estou à porta. Acorda para a necessidade do órfão, acorda para a necessidade da viúva, acorda para a necessidade da igreja. O corpo de Cristo está sendo dilacerado e nós estamos perdendo tempo com coisas fúteis e banais dentro da igreja. E nós precisamos acordar. Nós somos Esther. Nós temos intimidade com o rei. Nós entramos na câmara do rei. Nós podemos entrar, e mesmo que nós sejamos afrontados e nós possamos até mesmo correr o risco de morte, nós temos total responsabilidade, e essa responsabilidade está vindo sobre nós para esse tempo, porque os tempos estão se findando e muitas almas estão gemendo, muitas almas ainda dentro da igreja estão acorrentadas, estão algemadas, estão sim sofrendo paralisia espiritual, e nós olhamos, entramos no culto e vemos, nossa, o culto está pesado. Nossa, que opressão! Mas nós não temos a ousadia, a coragem, a autoridade de Deus para clamar e levantar clamor para esse povo, para essa igreja. O Senhor tem me incomodado, sim, porque eu tenho colocado o Senhor diante do Senhor, o meu chamado. Senhor, eu quero o despertar, eu quero o verdadeiro propósito do meu chamado. Eu não quero ser mais uma na multidão, eu não quero ser mais uma voz, eu não quero ser mais uma canção, mais um louvor. Eu quero canções verdadeiras da eternidade. Eu quero, Senhor, alcançar a necessidade das almas. Eu quero alcançar a necessidade do Teu reino. Eu quero ir além, Senhor, ó Deus, daquilo que os meus olhos podem ver. Eu quero olhar com os olhos espirituais. E o Senhor tem me despertado aqui dentro da minha casa, na intimidade com o rei. E ontem o Senhor, nessa mensagem, através da vida do presbítero, nesses versículos, ele tem me despertado. E ele tem falado, Arline, acorda também você, acorda o povo que eu confiei a você, acorda a igreja. Esther, o povo está clamando, as crianças estão gemendo por todas as nações. A igreja do Senhor está chorando, está sofrendo em todas as nações. E nós temos responsabilidade. Nós somos a Esther. Nós temos que entrar na câmara do rei com intimidade, com sensibilidade. Nós temos que preparar o banquete. Nós temos que preparar a virada do rei, o livramento. Nós temos que ter sensibilidade. E nós temos que despertar. Mulheres, jovens, adoradores. Se nós não tivermos mensagens de livramento, se nós não tivermos mensagens de salvação, mensagens de refrigério, se nós não abrirmos a nossa boca, se nós não sairmos da zona de conforto, a igreja perecerá. E nós pereceremos juntos, porque esse é o nosso povo, essa é a nossa igreja. E a lepra está se estendendo por todas as nações, a perseguição está se estendendo por todas as nações. E haverá o tempo que essa perseguição baterá a nossa porta, baterá a nação brasileira, porque não vai ter para onde fugir, isso é bíblico. Não vai ter para onde fugir. E nesse momento o Brasil ainda tem liberdade para clamar, ainda tem liberdade para proclamar o evangelho. Mas é tempo dessa geração de Esther
se levantar em clamor, não só pela nação brasileira, não só pela nossa igreja física, não só pela nossa denominação. Chega de ficar a igreja dividida. Se um vai na igreja do outro, a igreja vira a cara. É tempo de parar, porque a igreja é uma só. É um só pastor, é um só corpo, o corpo de Cristo. É um só pastor que dá a vida pelas ovelhas, esse pastor é Jesus Cristo. Então nós não podemos olhar para a placa, porque se placa fosse bom, ele não estava na chuva tomando sol e chuva, não estava do lado de fora, ele estava do lado de dentro, ouvindo e recebendo alimento puro, para que adquirisse salvação. A igreja somos nós. É tempo de despertar, é tempo de olhar para a verdadeira, para aquilo que verdadeiramente tem valor. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Nós somos um em Cristo. E esse povo é o nosso povo. Esse povo que está gemendo é o nosso povo. Esse corpo que está sendo dilacerado todos os dias é o nosso corpo, é o corpo de Cristo pela qual nós fazemos parte. E nós, como geração de Esther, temos que nos levantar e nos posicionar em clamor diante do Rei, para que haja livramento, não só para o nosso povo, mas para a nossa casa, porque nós estamos nos posicionando. Em nome de Jesus, desperta, Esther. Em nome de Jesus, levanta a geração de Esther. Em nome de Jesus, se posiciona a igreja. Em nome de Jesus, clama pelos pequeninos que estão sofrendo, que estão gemendo, que estão sendo dilacerados. Clama pelos órfãos e pelas viúvas. Clama para que acabe a paralisia espiritual da igreja, para que a igreja seja desatada, encorajada, fortalecida, em nome de Jesus, porque o Senhor tem todo o poder e nós servimos um Deus vivo, poderoso. Nós não podemos ficar de cabeça baixa, com o semblante caído, por causa das afrontas de Satanás, por causa da opressão, por causa da afronta do inimigo. É tempo de se levantar, é tempo de ser encorajados pela palavra, é tempo de ser encorajado pelo nosso Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós não podemos ficar de cabeça baixa, nós não podemos ficar atados pelo inimigo. Acorrentado está Satanás e não a igreja. A igreja foi liberta pelo sangue do Senhor. Então voa, igreja, clame, igreja, gema junto com o povo do Senhor, mas se coloque na posição diante do Senhor, como soldado do Senhor, que se coloca ali na posição de frente. Eis-me aqui, Senhor. Eu não vou abaixar o meu semblante. Eu não vou ficar perdendo tempo com coisas fúteis e banais. Eu não vou esperar holofotes e aplausos. Eu não quero, Senhor, ó Deus, perder o foco do propósito pelo qual o Senhor me libertou, pelo qual o Senhor me chamou, pelo qual o Senhor me levantou sobre essa geração e sobre esse tempo. Nós somos a geração de Esther, e se nós não clamarmos, o Senhor levantará outro para clamar, mas nós pagaremos o preço. Nós pagaremos o preço e a nossa casa pagará o preço, porque haverá o tempo que a lepra que está lá fora vai chegar na nossa nação. Haverá o tempo que a perseguição que está lá fora vai bater na nossa porta. E ai de nós se não estivermos preparados. Ai de nós se nós não estivermos despertos e vigilantes, se nós não estivermos com intimidade com o Rei. No momento certo haverá o livramento, mas nós temos que estar preparados. Não foi à toa que o Senhor nos colocou na câmara secreta. Não foi à toa que o Senhor nos colocou na intimidade com o Rei. Há um propósito. O Senhor não trouxe você, igreja, para o lugar mais íntimo do Santo dos Santos, apenas para que você se sinta especial. Não, você tem um propósito. Há um propósito. E é chegado o tempo de nós nos levantarmos para cumprir o nosso chamado, para nós não sermos negligentes com esse chamado. É tempo, sim, de se despertar e de se levantar. Em nome de Jesus, recebe essa palavra para hoje, para o tempo de hoje,
porque nós não sabemos o dia e nem a hora que há de vir o nosso Senhor. Nós não sabemos o dia e nem a hora que baterá o tempo da aflição sobre a nossa nação, sobre o nosso povo. Esse é o tempo. Levanta, Esther. Clama, Esther. Entra na intimidade com o rei, Esther, e leva aquilo que o Senhor te chamou para levar. O livramento há de vir pela sua boca, pelo seu chamado. O Senhor te levantou, te colocou aí, na intimidade com o rei, com um propósito. Cumpra o propósito. Deixa a vaidade de lado. Deixa aquilo que não vem do Senhor de lado. Deixa as suas necessidades de lado e clama, Esther. Essa é a mensagem para a geração de hoje, para o tempo de hoje, que o Senhor me encomendou. Eu sou a pastora Aline Bittencourt, trazendo essa mensagem para o povo adorador que está se levantando. Em nome de Jesus. Amém.